Se Jesus chegasse agora, como ele te encontraria? Firme na fé ou firme no mundo? Cuidado! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Ano novo, vida nova, na graça de Jesus. Que eu encontre sempre graça aos teus olhos, Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que desfrutam do amor e da graça do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos fortalece nos momentos de fraqueza. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te conceda mais da sua graça, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo. Todos queremos receber o melhor de Deus. Nós temos conhecimento da verdade e um Deus que é bom, que é grandioso, poderoso, que nos ama e que requer que recorramos sempre a Ele, porque é dele que provém todas as coisas, as boas para os que o amam e são bons, e as más para teste ou correção dos que não estão ainda no seu caminho, ou que diretamente não são dele. As pessoas do mundo confiam na própria força física, ou no dinheiro, ou no poder, ou no governo. E outros depositam a sua fé em ídolos e até mesmo em demônios, o que são atitudes próprias de quem não tem Deus. Isso não é para nós. Pelo contrário, nós precisamos recorrer ao Senhor o tempo todo, colocando-o à frente de todos os aspectos das nossas vidas, inclusive daqueles que a nossa carne tenta esconder dele. E não devemos depreciar ou desvalorizar o nosso Deus, que pode todas as coisas, pedindo a Ele timidamente ações pequenas, mesmo esperando
grandes respostas? Precisamos tratar o nosso Deus como um Deus, com a verdadeira dimensão que ele tem. Nunca peça a Deus um copo d'água. Peçamos um manancial, uma fonte, para que ao sermos abençoados, nós possamos abençoar também a outros irmãos. Não é pelo fato de Jesus ter sido uma pessoa simples que nós temos obrigatoriamente que ser simples também. Precisamos aceitar com humildade e alegria a vida que o Senhor nos dá. Nós poderíamos nem mesmo haver nascido, essa é a verdade. Se temos muito, demos glórias a Deus. E se temos pouco, demos graças a Deus. Porque de uma forma ou de outra, o Senhor é o nosso pastor e nada do que necessitamos nos faltará. Não busquemos riqueza e prosperidade pelos caminhos do mundo. Devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e viver com o que Ele nos concede. Jesus se fez pobre para que por Ele nós enriqueçamos. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, tanto neste século quanto no vindouro. Deus quer sempre o melhor para nós. E muitas vezes somos nós mesmos que impedimos o agir de Deus pela falta de fé. Davi, na sua velhice, declarou que nunca havia visto um justo desamparado ou a sua descendência a mendigar o pão. Sejamos humildes e totalmente dependentes do Senhor. Quem coloca a sua vida nas mãos de Deus e vive para Jesus é uma pessoa desprovida de altivez e arrogância e de necessidades. Quem tem Jesus já tem tudo. E é então uma pessoa abençoada e feliz. Ler a Bíblia e orar ao Senhor regularmente são deveres de todo cristão. Você tem dedicado tempo para conhecer a palavra de Deus? Quem encontra tempo para o BBB não pode dizer que não tem tempo para a Bíblia. E não diga que você não lê mais a Bíblia porque já completou a leitura. Isso não é justificativa. Ninguém nesta vida conhece tudo a respeito de Deus. O poder, o amor e a sabedoria de Deus são inescrutáveis. Contudo, o Senhor nos recomenda buscarmos conhecê-lo mais e mais a cada dia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Mesmo que já tenhamos realizado toda a leitura bíblica, a cada releitura, o Senhor nos traz novas revelações e nos amplia a compreensão da sua mensagem. É com perseverança e disciplina que nós crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com relação à oração, você costuma falar com o Senhor e abrir o coração para o Deus que te ama, da mesma forma como você abre para um amigo íntimo?
Não há melhor amigo do que o Senhor. Vale a pena cultivarmos a nossa intimidade com Ele. Precisamos encontrar tempo também para aquelas orações específicas, mesmo que passemos o dia inteiro falando com o Senhor, da forma como Ele quer. A palavra de Deus nos condiciona a orarmos sem cessar. E não importa o que estamos fazendo, podemos estar conectados durante todo o tempo, em espírito, com o nosso Deus, recorrendo a Ele pelas necessidades que surgem nos nossos caminhos e agradecendo a Ele por todas as vitórias obtidas. Todos os detalhes são importantes para o nosso Deus. Oremos sempre ao Senhor, mas oremos corretamente. Temos que saber o que pedir, para que pedir e como pedir. O Senhor se agrada dos corações altruístas que amam compartilhar bênçãos com os irmãos, mas Ele se opõe aos egoístas. Ele nos recomenda sobriedade, justiça e piedade. Deus não nos abençoa para sermos ou para aparentarmos sermos melhor do que os irmãos. Deus atende aos nossos pedidos quando pedimos para realizar a obra dele, a obra de Deus, ou para dividir as nossas bênçãos com os nossos irmãos. 2 de Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Só uma observação, meus irmãos. Aqui nós lemos que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Subentendamos, a todos os homens de Deus. Quem não costuma orar, precisa adquirir esse hábito sadio de falar com Deus. Assim como o hábito de ouvir a voz de Deus. Mas quantas vezes, durante as orações, nos lembramos de exaltar a Deus e, além de pedir ao Senhor, quantas vezes nós nos lembramos de agradecer a Ele por tudo o que Ele espontaneamente nos concede? Nós temos um Deus vivo e presente, um Deus zeloso, que cuida de nós o tempo todo.
Nós somos filhos e temos o direito dos filhos. Mas convém agradecermos sempre, antes mesmo de pedirmos. E a despeito das nossas necessidades imediatas e dos nossos desejos manifestos a Ele, devemos submeter os nossos pedidos à vontade dEle. O que nós queremos não importa mais do que o que Deus quer para nós. O Jesus homem, quando estava às vésperas da sua morte, se sentiu muito angustiado e em oração pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice, ou seja, que ele não tivesse que se submeter àquele terrível sacrifício. Mas em seguida, ele se submeteu integralmente à vontade do Pai. E notem que o pai não tirou dele aquele cálice. Era a missão que ele tinha que cumprir. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos recomenda experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E não é como a nossa, imperfeita. Lucas 22, 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar. E muitos irmãos, principalmente os da Igreja Católica, pensam que Jesus nos ensinou a rezar. Mas ele nega veementemente essa condição quando ele censura de forma direta aos hipócritas que oram em voz alta para se exibir, fazendo crer que são mais fiéis do que os demais. E Jesus criticou também as vãs repetições que são usadas por pessoas que pensam que pelo muito falar serão ouvidas por Deus. A Igreja Católica reza o Pai Nosso e tantas outras rezas a tantos outros santos por eles criados, santos que não ouvem e que não têm o poder de realizar milagres. Eles rezam, eles não oram. Eles procedem da forma errada e para com as pessoas erradas. De nada adianta decorar frases para falar com Deus. O Senhor não está nem um pouco interessado no que está nas nossas memórias, mas sim no que está nos nossos corações. Seja bom ou seja ruim. Quando Jesus disse, assim orareis, ele estava demonstrando como seria a estrutura de uma oração e não as palavras que devemos usar quando estivermos orando. Jesus nos ensinou a orar iniciando com Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
está nos orientando a deixarmos bem claro, desde o início, para o mundo espiritual, que estamos falando é com o nosso Deus. E também nos ensinou a logo em seguida exaltarmos o nome do Senhor. Pedimos a vinda do seu reino de justiça e que prevaleça a vontade dele, tanto na terra como no céu. E Jesus prossegue aí então fazermos os nossos pedidos, entre eles o perdão dos nossos pecados, assumindo o compromisso de também perdoarmos aqueles que nos ofendem. E que o Senhor nos livre da tentação e de todo o mal. Estejam certos, irmãos, de que a instrução de Jesus não foi para memorizarmos, para decorarmos e repetirmos as frases que ele usou, mas para usarmos as palavras do nosso coração dentro da estrutura que ele nos apresentou, esperando receber dele a graça, da forma como veremos no trecho do livro de Lucas, que apresentaremos na sequência. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Lucas 11:2. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. No trecho inicial que apresentamos, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, temos no versículo 7, o apóstolo falando da sua experiência vivida na ocasião em que ele foi arrebatado ao paraíso para receber do Jesus ressuscitado e glorificado a revelação do novo tratado da graça. Paulo revela que para que ele não se exaltasse por causa da excelência das revelações recebidas de Jesus, recebidas para todos nós, Deus lhe deu o que ele chama de um espinho na carne, e que ele descreve como sendo um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Ora, nós não sabemos exatamente o que era o que Paulo tinha e que ele tenta descrever com essas expressões. Mas ninguém pede a Deus o mal ou alguma ação de Satanás. Em oração, ninguém faz isso. E certamente Paulo também não o fez. Mas compreendemos que Jesus fez isso para o bem de Paulo, para evitar qualquer vestígio de soberba da parte dele. Satanás ainda está no mundo, tentando e acusando os filhos de Deus.
e ele é usado por Deus para cumprir com alguns dos seus propósitos, como vemos no trecho do livro de Jó, que apresentaremos na sequência. Mas o fim dele já está estabelecido e anunciado. E não é sem propósito. Segunda de Coríntios 2, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Jó 2, 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Apocalipse 29. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Louvado e exaltado seja o Senhor. Esse é mais um exemplo de predestinação. É um fim anunciado, é um fim prenunciado. O fim do mal. Nos versículos 8 a 9, Paulo nos revela que ele já havia orado ao Senhor por 3 vezes, pedindo a retirada daquele mal que o incomodava. Mas a resposta do Senhor a Paulo foi reveladora e surpreendente. Jesus lhe disse que a sua graça era o suficiente para Paulo, já que o poder de Deus se aperfeiçoa durante os nossos momentos de fraqueza. Essa resposta do Senhor confirma a sua palavra ao profeta Jeremias, onde ele diz que oremos a ele e busquemos a ele, mas que o acharemos apenas quando buscarmos de todo o coração. Ora, não deveria ser assim. Mas nós somente buscamos a Deus de todo o coração nos momentos de profunda aflição. E é justamente nessas ocasiões em que nós o encontramos e nos fortalecemos em espírito. E então Paulo revela que de boa vontade ele se gloriava nas próprias fraquezas, para que o poder de Jesus habitasse nele. Notem, o Senhor não retirou o espinho da carne de Paulo,
mas disse a ele que a sua graça lhe bastava. E se a graça do Senhor nos basta, nas nossas orações, além de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas, por aquelas que por fé iremos receber, e de nos submetermos à vontade de Deus, meus irmãos, devemos também pedir a Ele mais e mais da sua graça. Segunda de Coríntios 2:8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jeremias 29:12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. No versículo 10, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo nos revela o prazer que ele sentia nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Jesus. E que ele reconhecia que quando estava fraco, o poder de Deus o fortalecia. Vejam, irmãos, como os valores espirituais são o oposto dos carnais. E vejam a dedicação de Paulo a Jesus e a graça de Jesus, que é o nosso verdadeiro evangelho. E aprendamos com essa experiência, meus irmãos, a orarmos correta e objetivamente, segundo a instrução de Deus. 2 de Coríntios 2:10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. A graça do Senhor é um presente de Deus, é um favor imerecido. E, em princípio, é um dom que, por seu amor e pela nossa fé, Deus nos concede de graça. Mas por que razão a graça do Senhor é tão importante nas nossas vidas? Primeiramente, precisamos reconhecer que o Senhor é bom. E como tudo que provém do Senhor é bom, assim é também a sua graça. Ela é boa. Não apenas boa, ela é muito boa. A graça é uma bênção. Como o reconhecimento do Senhor pela nossa fé aplicada a Ele. Jesus veio a este mundo para cumprir uma missão de extremo amor. E, segundo o que está escrito no livro de João, ele já chegou aqui cheio de graça e de verdade. No livro de Hebreus, encontramos a recomendação de que devemos nos aproximar com confiança
do trono da graça do Senhor, a fim de alcançarmos misericórdia e graça, para que sejamos ajudados sempre que necessitarmos. Vejam que recorrer à graça do Senhor é realizar um ótimo investimento. E muitos irmãos pensam que a graça de Deus é algo próprio do Novo Testamento. Mas no livro de Números, vemos uma instrução de Deus para o povo de Israel como uma forma de serem abençoados, para que orassem uns pelos outros, pedindo ao Senhor, entre outras coisas, que lhes conceda graça. João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Números 6:22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda graça. Veja que em algumas versões, algumas traduções, está escrito: e te dê a paz. A graça do Senhor nos fortalece espiritualmente. Na segunda carta a Timóteo, Paulo o orienta, e a nós por conseguinte, a nos fortificarmos na graça que há em Jesus Cristo. Timóteo era um jovem discípulo de Jesus, um iniciante no discipulado, a quem Paulo dedicava muito carinho e chamava de meu filho. E de todas as instruções que ele lhe passava, se destaca a orientação de que ele se fortifique justamente na graça de Jesus. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Jesus nos liberta do pecado e nos salva. Graça é também o nome do novo tratado feito por Jesus para conosco, que se constitui no único caminho para a nossa salvação. É evidente que o Senhor não poderia haver dado nome mais adequado para essa nova aliança maravilhosa feita pelo nosso Deus, cujo maior interesse é a nossa salvação eterna, para vivermos ao lado dele, reinando com ele para todo sempre. Na carta de Paulo aos Romanos, aprendemos que o pecado não tem mais poder sobre nós que abandonamos a lei de Moisés e passamos a viver pela graça do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, vemos a Pedro, um dos pregadores da doutrina da lei de Moisés, reconhecendo que a salvação, inclusive dos próprios judeus, será pela graça de Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios,
ele declara que a nossa salvação é unicamente pela graça, pela nossa fé na obra de Jesus. Essa fé que é um dom a nós concedido pelo Senhor. E Paulo deixa claro que ninguém será salvo pelas obras da lei. No livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo afirma que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, o que significa que ninguém terá os seus pecados perdoados pelo Senhor para ser salvo. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Atos 15:11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Graça ou bênçãos de graça e salvação é o que o Senhor tem reservado para nós, filhos fiéis. Jesus foi muito claro ao dizer a Paulo que a sua graça lhe bastava, porque com a graça de Jesus, que é uma bênção de poder ilimitado, nós podemos conseguir tudo o que necessitamos, tudo o que queremos, e até mesmo a salvação eterna. Quem trocaria a graça do Senhor por dinheiro, por poder e pela derrota dos seus inimigos? Somente um tolo ou uma pessoa sem conhecimento de Deus faria isso. Porque a graça do Senhor nos dá tudo isso e muito mais. Dinheiro, poder e a vitória sobre os nossos adversários e inimigos nos concedem prazer e paz apenas neste século. Mas uma pessoa espiritual consegue ver muito mais longe. Outro exemplo de que a graça do Senhor não se manifestou apenas no Novo Testamento é o exemplo de Salomão. Quando, mesmo que não explícita, a graça do Senhor esteve presente, recompensando a humildade daquele que estava recém-empossado como rei do povo de Israel. Deus requeria que os israelitas sacrificassem um holocausto em tempos determinados para a remissão dos pecados. E o povo sacrificava nos altos, porque ainda não se havia construído templo para o Senhor. Mas Salomão amava a Deus, e para demonstrar o seu amor pelo Senhor e a importância que ele dava a esse Deus maravilhoso, a dimensão que ele dava a esse Deus, ele não se satisfez com apenas um holocausto.
demonstrar o seu amor pelo Senhor, ele foi ao monte mais alto que havia e ofereceu não apenas mas 1000 holocaustos. Ele ofereceu 1000 holocaustos a Deus. E o Senhor lhe apareceu naquela mesma noite em sonho, dizendo: pedes o que queres que eu te dê? E Salomão foi humilde e pediu sabedoria para poder julgar e governar aquela multidão que era a nação de Israel. E o Senhor lhe agraciou, concedendo, além da maior sabedoria já havida sobre a terra naqueles tempos, o Senhor lhe deu também riquezas e glórias sem igual. Notem que Salomão honrou a Deus e Deus honrou a Salomão. Não foi a ordem inversa. E tudo isso foi graça de Deus em retribuição ao amor e à fidelidade de Salomão. E por tudo que estamos apresentando, foi que Jesus disse a Paulo que a sua graça lhe bastava. Todos nós já recebemos da graça do Senhor. Por exemplo, a fé que nós temos hoje não é uma fé racional como era no Antigo Testamento, mas é um dom de Deus. Como já apresentamos, um dom salvador. Mas é claro que sempre nos surgem necessidades adicionais. Então sejamos sábios e humildes. Não peçamos ao Senhor coisas que alimentem o nosso ego, porque essa vida se termina a qualquer momento, meus irmãos. Peçamos a Jesus mais e mais da sua graça, de forma que nós sejamos abençoados neste século presente e também no vindouro. É tão simples quanto isso. Esclareço aos irmãos que eu não sou o dono da verdade. Não sou. Mas tão certo quanto Deus vive, eu sou filho do dono. Poderoso e rico em misericórdia é o nosso o Senhor Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao nosso canal, ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
pedindo e recebendo mais e mais da graça de Jesus.